Olá, meus queridos, meus amados ao redor do mundo, ah, vocês que o Senhor ama tanto, o Senhor que está trabalhando tanto com vocês. ah, a gente continua aí, sem dúvida, chegando aí nas contadas finais. Vocês estão vendo aí os sonhos maravilhosos da Erim. Finalmente, eu, por exemplo, eu via sonho, por exemplo, que a igreja ia embora. Aí depois a igreja volta, depois vinha isso aqui. Então, etc, etc. O Senhor agora tem falado claramente que a igreja vai ser arrebatada, mas depois o Senhor vai lá na porta de sua casa, entendeu? Bater lá. Aí vai perguntar, João, tá comendo pé de galinha? Não, não tô não. Então você vai voltar para a terra. Não, brincadeira, brincadeira. O Senhor tem selecionado um grupo de remanescentes para ficar aqui na terra, no tempo de tribulação. Obviamente ajudando, glorificando o Senhor nas pessoas que vão se arrependendo. Grande colheita, né? Muito maravilhoso isso mesmo. Sobre o templo, temos aí que esperar mais coisas do Senhor. Vai ser construído, mas não significa que animais vão ser sacrificados lá. E se for, eu acredito que pode até ser por esse anticristo que vai se fazer Deus, tá? Eu não sei, é muito cedo para falar alguma coisa. Nem percam tempo sobre essas coisas, tá? Eu tenho 5 ou 6 versões. A última que eu acreditei é que o sacrifício é de Cristo, que ia chegar um tempo que Cristo não ia ser mais sacrificado. Então, isso aí. Então, aí está. Nós sabemos o que tem aqui tem também no céu. Sabemos que a Arca da Aliança também está no céu. A Erin já viu, a Jack já viu. Então, vamos deixar isso, né? Não vamos deixar isso perturbar a gente. Realmente tem muita gente, né? Sendo humano, tal, a gente gosta de ficar envolvido nesse tipo de coisa e que não traz a sua salvação necessariamente, né? O Senhor já vem falado sobre isso várias vezes. Parem como é que ele falou? Parem com esses debates de religião, de coisa que não chega a lugar nenhum. Ele já falou isso. Eu até ri quando ele falou isso. Entendeu? Então esses que têm um PhD nas literaturas querem mostrar que eles sabem, e aí vai para sempre. Não fica, a sua salvação não depende nisso. O Senhor, nesse momento, como eu te falei antes, eu tenho que achar um nome para isso, a responsabilidade da igreja, me falta a palavra, mudou que agora realmente estamos no abastecimento dos remanescentes pelo Senhor. O Senhor está criando a fé nos remanescentes, tá? Eu, por exemplo, tive um sonho sobre isso. Interessante, eu abri a Bíblia aqui anteontem e foi um caso do Senhor ter mandado, acho que foi Jeremias, não lembro, né? De um lugar para outro, claramente assim me falando que vai chegar uma hora que realmente você vai ser enviado. Eu espero que eu esteja correto nisso, que o Senhor tem feito isso. A última vez foi ontem, hoje, por exemplo, eu acho que eu abri a Bíblia e tal, e caiu logo no Daniel e os leões. E foi muito interessante essa fé. E com a Jack foi interessante, ela teve um sonho que o Senhor, uma visão, eu vi isso hoje, a visão que o Senhor estava com ela, e uma visão saindo do Egito, e atravessando esse rio, um rio assim com um pouco de onda, e o Senhor falou para ela atravessar, e ela ficou do outro lado. Ele disse que ele era enorme, disse que o rio todo chegava no calcanhar dele. A cabeça dele estava nas nuvens, as coisas assim, né? Sabemos que não há limite para o Senhor. Ele pode crescer até que cabe o universo inteiro dentro dele. Mas ele estava lá e ele falou para Jack atravessar o rio, e ela começou a atravessar, e depois ela olhou para trás. O Senhor falou, pô, não olha para trás. Muito importante, tá, gente? A mulher de Ló, né? Não olha para trás, olhe sempre para frente. Você tem seu olho no olho dele, tá? E é isso que ele falou para Jack. Ele falou, olha para mim, Jack, olha para mim. Então mantenha, se vocês vão ter essa experiência com o Senhor, mantenha o seu olho mano a mano com ele e não tire, tá? O Jeff teve esse sonho que
eles estavam na prisão, ou num lugar assim, todo amarrado, e que o Senhor apareceu, começou a olhar para ele, e ele estava deitado no chão de barriga, olhando para ele, não tirou o olho do Senhor, ele só sentiu o corpo dele sendo puxado assim, ele sabia que eles estavam cortando o corpo dele, sabe, tirando a perna, essas coisas, mas ele não sentiu dor, e ele estava no Senhor, e ele falou que depois de um tempo, ele saiu do corpo, e deu um maior abraço em Jesus Cristo. E a Jack, depois que ela estava nadando por um tempo, ela olhou para baixo, e ela viu que ela estava andando em serpentes, em cobras, entendeu? Eu até anotei aqui, ela estava olhando, ela estava pisando em cobras, em serpentes, e aí ela começou a ter medo, e o Senhor falou para ela mais uma vez, olha para o meu olho, Jack, quer dizer, fica o seu olho em mim. Enquanto ela fez isso, ela foi capaz. Aí o Senhor falou também que ele tinha parado as cobras de fazer qualquer coisa com ela, e aí ela atravessou esse rio, muito bom para ela. Então tem esses testes, todos que estão passando aí, o Senhor está aperfeiçoando seus filhos em depender dele, em confiar nele, em travar o seu olho com ele. Eu tive um sonho ontem, foi interessante, estava nesse prédio, eu peguei um elevador, comecei a descer, passou um pouquinho, o elevador subiu, um prédio muito, muito alto, e quando eu estava lá em cima do alto, eu saí, etc, o prédio começou a tremer com terremoto, sabe? Começou a tremer com terremoto, e não tinha jeito de descer, mas muito, muito alto mesmo, sabe? E do lado do prédio, assim, tinha uma corrente grossa, que descia desde o topo do prédio até embaixo. Eu pulei nessa corrente e comecei a descer, e o prédio balançando com o terremoto, e eu querendo sair dele, querendo descer, a corrente chegou uma parte que a corrente começou a balangar assim, né? E eu só falei, tipo assim, conserta em nome de Jesus, Jesus conserta, aí a corrente parou de balangar e ficou dura novamente. E aí está, entendeu? Das maneiras das quais eu acredito que muitos de vocês aí ouvindo aqui essa mensagem, estão passando por isso. É claro, não tem muito o que falar, a não ser que alguma coisa vai acontecer em setembro, isso está em todo lugar, e 2 semanas, você tem 2 semanas, eu não sei o que vai acontecer depois. mas é viável ter água e comida guardado, você já fez isso, então é o que fazer. O que eu tenho para vocês hoje é uma mensagem feita pelo nosso irmão Nildo. Ele fez essa mensagem, mandou para mim hoje, a voz de Deus. E eu gostaria de passar essa mensagem para vocês, sem demorar muito. Como eu te falei antes, nós estamos no aperfeiçoamento dos irmãos. Um pouquinho assim, 20 minutos, mas fica aí realmente muito legal. A gente fica por aqui, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês aí ao redor do mundo, tá? Um forte abraço a todos vocês, um dia a gente vai fazer isso junto, tá? Um forte abraço então, e a bênção do Senhor esteja com todos vocês ao redor desse mundo. Confia no Senhor, gente. Confia no Senhor, você não vai ser decepcionado. Como ele mesmo falou. Um abração. Tchau, tchau. Paz do Senhor, meus amados. Aqui é o irmão Nildo, mais uma vez. Nós queremos meditar um pouco da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 8, versículo 41 em diante. Diz assim: Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Então Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Versículo 49. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: Seu Jairo, a menina morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, pois ela ficará boa. Versículo 51. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina.
e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão a menina e disse, bem alto, menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. E seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Bem, meus amados irmãos, que nós meditamos hoje aqui de Jairo e falou, Jairo, olha, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu, não tem mais jeito, acabou. Então, provavelmente, com certeza, Jairo começou a ficar angustiado, se entristeceu, chorou, porque Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, não tema, não fique atemorizado, não fique triste, né? No versículo 50, ele diz assim, não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Né? Então, provavelmente ele ficou atemorizado, ele provavelmente como pai bateu um certo desespero. Jesus olha para ele e diz assim, não tenha medo, tenha fé, porque ela ficará boa. O interessante é que ele acabou de ouvir, ele tinha acabado de ouvir que a filha dele não tinha piorado, a filha dele tinha morrido. E Jesus olha para ele e diz assim, não tenha medo, tenha fé, porque ela vai ficar boa. Então, humanamente, é meio sem lógica. A pessoa não está doente mais, ela não piorou mais, ela morreu. Então, como é que ele pode dizer que vai ficar boa? Mas mesmo assim, o que Jairo faz? Pelo que a gente vê no contexto, Jairo, ele ouve a voz de Jesus e ele ouviu duas vozes, né? Eu quero enfatizar isso. Ele ouviu duas vozes, a voz do seu servo, que falou que ele tinha morrido. Depois ele ouviu a voz de Jesus dizendo, não tenha medo. Então, uma voz, humanamente, parece sem lógica e a outra voz tem lógica, né? A voz do empregado diz assim, olha, ela morreu, não incomoda mais o mestre, porque não adianta mais. Então, a voz que parece sem lógica, que no caso é a de Jesus, diz assim, olha, não tenha medo, ela vai ficar boa. Outro ponto é que a voz era de alguém próximo de Jairo, era um de seus empregados, provavelmente empregado de confiança, pois levou uma mensagem muito importante. E a outra voz é de alguém, vamos dizer que fisicamente desconhecido, ele se conhecia por ouvir a sua história, ouvir os seus milagres, ele só conhecia as coisas que ele ouviu falar, né, naquele momento. Mas mesmo assim, ele ouviu a voz de Jesus e continuou com Jesus. Ele não desistiu. Você vê naquele momento que ele não falou, não, Jesus, deixa de mão, a minha filha morreu, eu vou para casa, ou vou cuidar do velório. Não. Ele vai até Jesus, continua o caminho até sua casa. E quando chega lá na casa, Jesus ele se aproxima das pessoas, olha lá, e a Bíblia diz que as pessoas estavam chorando, né? Na cultura judaica, quando alguém morre, realmente, como Jesus fala, eles choram ali, junto com as vozes falando. E uma voz que se destaca, que é a voz de Jesus. Se nós ouvirmos as outras vozes diante de qualquer situação, nós nos perdemos. E o interessante é que são vozes com razões. São vozes conhecidas, vozes familiares, vozes de amigos, vozes de líderes, de pastores, de pessoas com influências que estão à nossa volta. Se nós ouvirmos somente essas vozes, deixarmos de ouvir a voz de Deus, nós nos perdemos. Nós perdemos o milagre, nós perdemos a nossa bênção, nós perdemos a nossa vida. A palavra de Deus diz que as suas ovelhas de Jesus, conhecem a sua voz. Então, há uma característica peculiar na voz de Jesus. Uma característica diferente na voz de Jesus. O interessante é que ali havia amigos
de Jairo, amigos dele, provavelmente também era chefe da sinagoga, tinha uma posição religiosa, tinha influências, né? Eram pessoas, vamos dizer, né, para o dia de hoje, também eram crentes, também era da igreja, né? Então, mas ele ouviu essas vozes e não se importou e parou e ouviu uma única voz, que era a voz de Jesus. Eu quero falar sobre um acontecimento concernente a isso na minha vida que eu passei, uma experiência que foi um fato que aconteceu na minha vida, né, uma experiência que eu tive no meu casamento, que eu passei por um momento muito difícil, né, no meu casamento, que quase houve divórcio, né, na minha vida, e eu tinha uma posição na igreja, na eclésia, né, no templo aqui, tinha uma posição na igreja, e devido ao fato que aconteceu, a crise que nós estávamos passando, eu vi pessoas, amigos, dizendo: rapaz, se divorcia, desiste, leva a tua vida, vai fazer outra coisa. Meu pastor dizia: rapaz, deixa isso de mão, se a pessoa não quer, a Bíblia diz que se a pessoa não quer, você pode se separar e ter uma nova vida, mas o teu ministério não pode parar. Chegavam com textos bíblicos e dizia assim: em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas. Então, se você continuar insistindo com esse casamento que não faz a obra de Deus, que não, né, é o que falavam, você não vai poder fazer a obra de Deus, então esse casamento não adianta em nada, então desiste desse casamento, né? Então era um momento muito sensível que eu estava passando, um momento muito complicado, né? Eu estava muito sensível, só que eu estava orando. Eu estava muito sensível, mas não estava desesperado, eu não estava louco. Eu estava sem consciência, eu estava orando, eu estava falando com Deus. E as pessoas começavam a falar isso, né? Os amigos, pessoas em minha volta, companheiros da igreja, meu pastor, disse para mim que se eu continuasse a insistir no meu casamento, eu não teria um ministério. Meu ministério acabaria, né? Minha posição que eu tinha ia acabar, eu ia perder minha posição dentro da igreja. Mas aquilo parecia um pouco loucura, porque era contra a palavra de Deus. Primeiro, que o próprio Deus, ele fala que ele odeia o divórcio. Então aquilo não batia, não dava certo com a palavra de Deus. E eu ficava assim: não, eu já se eu estou pensando certo, será assim? E eu orava, e quando eu abria a palavra de Deus, tinha um texto, né, se eu não me engano, Mateus 19, se eu não me engano, que pressionaram Jesus sobre esse assunto, e Jesus, ele colocou sua posição, ele falou. Então eu sempre procurei, eu decidi: não, eu vou procurar o que a Bíblia diz sobre isso, o que eu devo fazer, porque os meus amigos, meus pastores, meus companheiros estão falando uma coisa, mas não tá certo, não tá batendo aqui com tudo que eu aprendi. Como é que a palavra de Deus serve para uma coisa e para outra não? Então aquilo me deu uma certa confusão, mas mesmo assim o que eu fui fazer? Fui orar, perguntar para Deus. E durante a oração, aí eu li um texto, que no caso foi o texto de Jairo, e eu disse no meu coração, eu não falei alto, não orei, mas eu falei no meu coração: Senhor, isso só acontece na palavra. Só aconteceu naquela época, porque hoje não acontece. O Senhor ressuscitar aquilo que está morto. Então eu falei no meu coração só isso. E aí eu fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, né, o pastor está lá, teve louvor, e o pastor está pregando. De repente ele para a pregação por alguns segundos, ele fica mudo, calado, e eu lá. E de repente ele para e diz assim: olha, Deus está me dizendo para me falar para uma pessoa que eu não sei quem é. Eu tive que parar a pregação, dizer para eles que, assim como ele fez na vida de Jairo, ele pode fazer na vida dele. Pode fazer na sua vida, assim como fez na vida de Jairo. Porque ele é Deus
antes e hoje e eternamente. Então aquilo falou no meu coração. Então era uma resposta de Deus. E o interessante que eu parei, ouvi o que Deus tinha dito. E Deus tinha dito que assim como ia fazer na vida de Jairo, ia fazer na minha. Então o que eu vi, o que eu percebi, é que eu estava ouvindo muitas vozes que estavam me deixando confuso. Vozes até de pessoas de confiança. Voz até de um pastor que era de confiança, uma pessoa próxima, né, que eu estava sempre trabalhando com esse pastor, com essa pessoa, sempre em companhia com ele, sempre ali, né? E aí, amigos e parentes falavam algumas coisas e eu falava não, e eu decidi, não, eu vou ouvir somente a voz de Deus. Deus disse isso, pois eu ouvi somente a voz dele. Porque não foi uma coisa que eu combinei com ninguém, não foi uma coisa que eu desabafei com ninguém, foi uma coisa que eu falei diretamente com Deus. Então Deus me respondeu. Então eu vou ouvir somente a voz dele. E por um certo momento, irmão, as coisas depois dessa mensagem fez foi piorar. Mas eu decidi. Então é como se naquele momento houvesse a notícia: morreu, acabou, né? Sua filha morreu, assim como Jairo recebeu a notícia. Para mim foi muito complicado também, mas eu não desisti. Eu disse, se foi a voz de Deus, se foi Deus que falou comigo, e se eu estou na posição certa, que eu estou seguindo a palavra, quero seguir o que a palavra de Deus diz, eu vou ter vitória. Se não, louvado seja Deus. Então, irmãos, hoje eu posso dizer que tive vitória, que tive uma bênção, que eu vivo uma bênção, um milagre de Deus. Eu nunca tinha falado isso, nem contado esse testemunho, estou contando aqui. Né? Hoje eu vivo um milagre do Senhor. Estou colhendo os frutos de ouvir a voz de Deus. E uma das características que eu vejo na voz de Deus é que vai vir juízo sobre você, vai vir isso, o exército do inimigo vai acontecer isso e aquilo. Mas se você se arrepender, então ele diz assim, por isso volte, por isso se arrependa, por isso deixe o mal. Então, todo tempo ele traz a sua justiça por causa do pecado, traz a sua justiça, né? Ele expõe diante de Israel o pecado dela e fala para ela que vai fazer justiça na vida de Israel. Mas fala sempre, se arrependa, sempre volta. Então sempre tem a fidelidade, sempre tem na voz de Deus o amor e sempre tem a justiça. Não podemos tirar, no mínimo, eu estou colocando só esses três, não podemos tirar da voz de Deus esses três atributos de Deus: fidelidade, justiça e amor. Então eu aprendi que quando não há esses três, fidelidade, justiça e o amor, então não é a voz de Deus. E ela tem que bater com a palavra de Deus, que é uma bússola que ele deixou pra gente, e tem que ter esses atributos. Se não há amor, não tem justiça, porque a justiça se encaixa no amor. Ele é amor. E se não há justiça, há alguma coisa errada, não há amor ali, porque o amor de Deus é justo, né? Nele, claro, não na nossa justiça, mas é justo nele. É por isso que nós temos Jesus Cristo, que nos justifica. E aí ele é a representação do amor de Deus para nós, como está escrito lá em Coríntios. Então, Deus demonstra o seu amor enviando seu Filho Jesus Cristo para nós. Então ele é a representação, é a figura real para nós, viva para nós, do amor de Deus. Então, irmãos, que nós possamos meditar nessa palavra e ouvir somente a voz de Deus, porque a voz de Deus nós seremos guiados para um lugar seguro, um caminho abençoado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.